novo, de altante, porque ele faz de uma forma. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por todos estarem me ouvindo, por essa oportunidade de a gente poder bater um papo. Né? A ideia é a gente poder trazer um pouquinho de informação, esses dias complicados, esses dias de reclusa, de quarentena. Eu espero que a gente possa ter um tempo rico, um tempo precioso. Né? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Renato Sperlongo, eu sou engenheiro eletricista, especialista em controle e automação e também sou estudante de ciência de dados e IA. Tá? Eu trabalho aqui na ProAuto Electric, sou gerente de produto da divisão de equipamento de automação e a nossa ideia hoje é falar um pouquinho desse turbilhão de crescimento, de desenvolvimento que a gente chama aí de revolução ou indústria 4.0. A ProAuto fez uma parceria muito interessante com uma empresa de Taiwan, com presença mundial, chamada Delta. Tá? E a ProAuto já tem a característica de poder trazer parceiros de fora com grandes produtos, grandes soluções, e fez todo sentido para a gente ingressar nesse mundo aí de mãos dadas com a Delta. Tá? O principal da ProAuto, que fez sentido nessa parceria com a Delta, é o fato de a gente ter uma qualidade de atendimento muito boa. A gente tem um serviço de atendimento muito especializado. A gente se preocupa muito em trazer para o cliente não só a tecnologia, mas linkar essa tecnologia para a realidade, para a necessidade do cliente. Né? A Delta, para quem não conhece, é uma empresa com origem taiwanesa, uma empresa que tem mais de 40 anos e que recentemente, aí, em 2018, 2019, faturou aí na ordem de 12 bilhões de dólares. Tá? É uma empresa que tem mais de 39 fábricas espalhadas no mundo, alguns centros de pesquisa e desenvolvimento, e está presente em grandes fabricantes. Né? Muitas vezes a gente pergunta, né, quando está conversando com algum cliente, com algum amigo, você conhece a Delta? E às vezes a pessoa fala, não conheço, mas com certeza você já usou o produto Delta, né? Porque ela fornece equipamento para a Apple, fornece equipamento para a Dell, fornece equipamento para grandes players do mercado de automação também, né? Que eu não posso citar o nome aqui, enfim. A Delta tem diversas unidades de negócio, mas nós vamos trabalhar somente com a unidade de automação. Né? Temos também uma unidade dentro da ProAuto, que é a unidade solar, onde a gente também faz uma parceria com a Delta, mas isso é tema para um outro webinar. Né? Bom, para iniciar o nosso tema, né, e falar um pouquinho sobre as soluções de nuvem e conectividade industrial, né, ou Industrial Internet of Things, né, o IoT, é importante a gente entender que esse tema ele tem um papel dentro da Revolução Industrial, da Quarta Revolução Industrial, e ele tem um papel como parte de um todo. Né? Existe todo um contexto da Indústria 4.0 que é muito importante a gente poder tratar. Então eu vou tirar 5 minutinhos aqui para a gente poder falar um pouquinho do que é esse contexto que liga, que conecta cada um desses pontos, cada um desses aspectos da indústria 4.0, porque a aplicação de um produto nada mais é que a consequência da pessoa, né, do dono da empresa, do fabricante de máquina, do integrador, da indústria entender que ela precisa usar esse produto. Né? Então acho que é muito importante a gente ficar todo mundo na mesma página, ok? Bom, todas as revoluções industriais, vou passar bem rápido aqui, elas seguiram uma necessidade da humanidade, né, no contexto daquele momento. Então elas foram impulsionadas por necessidades de crescimento, por necessidades de consumo, impulsionadas pelo capitalismo, pela situação daquele momento. A quarta revolução não é diferente. Tá? Então ela
ela foi idealizada, ela foi sendo desenvolvida, né, inicialmente na Alemanha por questões financeiras, por questões de otimização dos processos produtivos, né, entendendo que hoje a gente fala de grandes produções, de produções em massa, porém a gente fala existe muita necessidade de customizar, a necessidade de atender especificamente certos mercados, e a quarta revolução industrial teve, entre outras coisas, essa necessidade, ok? O que a gente está aproveitando, o que a Revolução Industrial aproveita do nosso universo, do universo do dia a dia das pessoas e que está muito próximo a gente? Ela está aproveitando, ela está utilizando a evolução nas conexões, né? Então, se a gente for traçar uma curva aí de conectividade, de conexões hoje disponíveis, tá? Essa informação ela vem crescendo, então o que vocês estão vendo aí é uma informação que pode já estar desatualizada por um crescimento fora do padrão. Mas aqui é uma informação que a gente já fez foi feita uma previsão até 2020. Então a gente está falando hoje de aproximadamente 50 bilhões de dispositivos conectados. Tá? Se a gente falar que a gente tem uma população mundial entre 7 milhões e meio, 7 milhões e 608 bilhões de pessoas, são aproximadamente 6,5 dispositivos por pessoa. Isso é um número muito grande. E isso faz com que haja necessidade de uma estrutura por trás disso. Tá? Certa vez eu ouvi, né, um grande empresário falando que tudo que evolui no mundo, ele acontece, ou tudo que é uma ideia que se torna realidade, ele se concretiza porque ele traz comodidade às pessoas. Então, a conectividade, os equipamentos, os aparelhos, tudo isso que nós desfrutamos hoje, ele é fruto de uma necessidade ou de um interesse das pessoas em ter comodidade. Ok? Bom, até 2050 existe a previsão de você ter mais de 100 bilhões de coisas conectadas, né? Coisas porque a gente está falando não só de dispositivos de uso pessoal, mas de geladeiras, de fogões, de outras coisas que podem sim ser conectadas, mas que obviamente só farão sentido se trouxerem mais comodidade, mais conveniência aos seus usuários. Bom, o que é necessário para que essa evolução aconteça, né? Então a gente precisa falar um pouquinho sobre as tecnologias habilitadoras, tá? Ou seja, as tecnologias que foram divididas em grupos, foram agrupadas para que a gente possa estudá-las separadamente. Muita gente já ouviu falar, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora já ouviu falar nas tecnologias habilitadoras, porém eu tenho certeza também que vocês têm profundo dúvidas sobre quando usar, quanto custa, né? Quanto vai custar para você habilitar essas tecnologias e o melhor momento, né? E aí as dúvidas secundárias, com quem eu vou fazer esse tipo de evolução na minha fábrica, né? Em quem eu confio, como eu faço para escolher um bom parceiro que conheça essas tecnologias habilitadoras. Bom, o primeiro recado que eu quero passar para vocês é que é muito importante que você tenha uma equipe multidisciplinar, tá? Com visão estratégica, para que você crie esse roadmap de implantação. Tá? E que esse roadmap, que essa tecnologia seja feita adequadamente para você, tratada especificamente para o seu negócio, para a sua necessidade, né? Então a receita de bolo é uma receita macro, mas ela não pode ser tratada para cada caso. Para cada caso existe uma necessidade e a gente vai tatear um pouquinho essa ideia, mas isso é um assunto para a gente conversar sozinho num outro momento. Bom, pessoal, quais são as bases, os fundamentos da indústria 4.0? Em que ela está baseada? O que ela busca? Né? Como que você trata esses tópicos? Né? Falando rapidamente das bases, primeiro é o fato de que o consumidor ele pode influenciar diretamente no produto. Então existe um alto nível de personalização do desejo do consumidor em obter produtos e serviços de acordo com a sua necessidade. Isso faz com que você
perca a capacidade de você, perca a possibilidade de ter fábricas com setups demorados, fábricas que produzam 1 ou 2 produtos. Então você precisa ter uma personalização. Isso é uma base de impulsionamento da indústria 4.0. Outro é o fato de você ter produtos inteligentes. Produtos inteligentes e a comunicação entre as máquinas também. A gente pode dizer aí, agrupar em um tópico só. Então os produtos estão interagindo entre si, os produtos estão trocando informações entre si, da mesma forma que as máquinas também podem fazer isso, né? E alimentando e melhorando a produtividade, executando correções em tempo real dentro do seu processo, né? Existe também a integração do espaço físico com o espaço cibernético. Isso é muito importante, né? A gente tem visto aí algumas ferramentas de virtualização, que são ferramentas onde você consegue simular a tua fábrica utilizando software e tendo as informações em tempo real dessa fábrica. Então, o processo de virtualização facilita e concentra e centraliza a leitura das informações, né? Facilitando o processo de manutenção preventivo, preditivo, enfim. O fluxo produtivo também, a autogestão do fluxo produtivo é uma outra base da indústria 4.0, né? Então, através do machine learning ou do deep learning, ou seja, de uma inteligência, de um algoritmo ou de vários algoritmos aprendendo as informações e tomando decisão para melhorar os aspectos da sua própria produtividade, tá? A integração horizontal, né, e vertical da cadeia de valor, então você ter sintonia, sincronização de todas as informações, mesmo que essas informações venham de terceiros, venham de outras empresas de fora. Então é necessário também haver essa conectividade. Big Data e o Data Analytics, né, são também realidades, né, que a gente aplica também na parte de business, né? A gente também utiliza ele não só falando de automação da manufatura, mas também para tomar decisão nos business, mas eles são muito importantes para que você possa analisar os dados e fazer antecipar as ações, as tendências e preparando a tua produção, preparando a tua máquina para atender essa necessidade que ainda muitas vezes é uma necessidade potencial, ainda nem existe, né? E o ser humano então passa a ter um novo papel como elemento criativo, gestor do recurso, não mais como elemento produtivo, especificamente, ok? Bom, qual é o caminho para eu fazer a implantação da indústria 4.0 na minha empresa, na minha corporação? Então, a primeira coisa é você estabelecer uma estratégia a longo prazo. Tá? Então, você contratar profissionais capacitados, criar comitês multidisciplinares para que você possa fazer essa implantação. Isso através de uma estratégia de direção, uma estratégia de gerência, uma estratégia linkada ao seu negócio, ao seu mercado. E aí, feita essa estratégia, você começa através de um projeto piloto. Pega uma determinada área, um determinado setor da sua empresa, uma célula, e faz uma aplicação da indústria 4.0 dentro daquela estratégia que é o melhor para você, utilizando as tecnologias habilitadoras que forem mais convenientes. Não necessariamente você vai, por exemplo, colocar um robô, né, para fazer um processo, ou um braço, né, mecânico, um braço para fazer alguma coisa que não faça sentido para a tua empresa, ok? Tudo isso ela tem que estar amarrado aos recursos. Então você tem que ter definido nessa comissão quais são os recursos que você vai utilizar. Os recursos também precisam vir com uma outra resposta, uma outra pergunta. Qual que é o retorno desse investimento? Né? O quanto eu vou avançar dentro do meu mercado, quanto isso vai me trazer de retorno. Certo? Bom, tornar-se um perito na análise de dados. É muito importante isso e é uma dúvida muito recorrente. Quando eu converso com algum cliente, com algum amigo, por que eu preciso tornar-me um perito na análise de dados? Porque a sua empresa passa a produzir muitos dados, muitas informações, e muitas vezes elas passam desapercebidas. Muitas vezes você não sabe aonde aplicar essa informação. Então, no momento que você consegue analisar o dado com qualidade, ou as informações com qualidade, você consegue tomar algumas ações pontuais que te ajudam
no processo de otimização e melhoria do teu processo produtivo. Tá? Então é fundamental que você tenha ou você ou alguém, algum membro na tua equipe ou membros na sua equipe que estudem a análise de dados com mais profundidade. Tá? Transformar a empresa em uma empresa digital. Tá? Muitas vezes a gente fala, mas eu já uso um CRM, eu já uso um ERP, eu sou uma empresa digital. Né? Então nós somos uma empresa parcialmente digital, nós estamos aí no meio do caminho. A empresa digital, ela tem integração entre as informações, não somente de setores, mas também entre fornecedores, clientes, entre dados externos, né, dados que alteram o seu negócio. Né? Então, a sua empresa precisa consumir informações do mercado, consumir informações da política, consumir informações de outros lugares também. Né? E essas informações transformar em tendências, em análises, para que você possa saber para que rumo tomar a tua empresa. Tá? E, por fim, que é o dado que a gente vai tratar, é a conectividade. Tá? Então, você precisa ter uma base dos seus processos, todos conectados. Né? O que significa isso? Que todas as informações precisam conversar entre si, a nível de estrutura. A gente está falando da estrutura da conectividade, que é o que a gente vai tratar especificamente. Quais as vantagens que a empresa que aplicar a indústria 4.0 ela vai usufruir? Ela vai usufruir de uma série de coisas, tá? Que passa pela interoperabilidade, pela virtualização, até a gente falar de rastreabilidade. Tá? Então são todas vantagens essas que a partir do momento que você aplica todas essas tecnologias habilitadoras, você possui essa premissa de poder usá-las. Obviamente, ela vai ter que fazer sentido para o teu negócio, para a tua máquina, para o seu cliente, para a tua necessidade. Tá? Mas são todos tópicos que você precisa ter em mente, né? que isso é fundamental para você. Quais são os desafios para que a gente possa implantar a indústria 4.0 na nossa máquina, no nosso processo, no processo do nosso cliente, enfim. Então, alguns tópicos aqui para a gente poder passar rapidamente. O primeiro deles é a segurança de dados. As empresas precisam antecipar a vulnerabilidade do sistema, né, operacional a nível de máquina. Antigamente, ou até então, a gente tem trabalhado com segurança a nível corporativo, né, da informação dentro do ambiente de negócio, porém, essa vulnerabilidade ela também passa a existir no ambiente fabril. Então, é muito importante a gente tratar da segurança de dados. Né? Existe, por exemplo, algumas leis que visam aí melhorar, que estão sendo tramitadas e negociadas, mas é uma preocupação muito grande, inclusive é um novo tipo de profissional que a empresa precisa ter, que é o responsável pela segurança de dados. E aí puxa para um segundo ponto, que é a falta de profissional qualificado. Né? Para a gente poder implantar a indústria 4.0 e fazer a manutenção dela, é muito importante a gente ter uma equipe qualificada nesses processos, qualificada não só nas tecnologias habilitadoras, mas qualificado em entender o negócio, né, de forma geral, o negócio a que se destina a aplicação da tecnologia. Um outro desafio é o alto custo de implantação. Como nós temos uma deficiência, uma carência, um gap muito grande entre a indústria 4.0 e o que acontece na indústria brasileira, o processo para você aproximar os equipamentos, para você preparar os equipamentos para que eles possam receber as tecnologias habilitadoras, ele é um pouco mais demorado e mais oneroso. Existe, claro, um retorno, né? Existe, claro, o benefício disso, e posso dizer que não existe opção para não se fazer isso. Né? A tecnologia chegou para ficar e quem não, eu já falei isso anteriormente, quem não aplicar vai sofrer com a falta de ter essas tecnologias, né? Vai ser menos competitivo. Um outro desafio é que você faça com que
tecnologias de diversos fornecedores, diversos conceitos, diversos tipos de controladores, diversos tipos de dispositivos sejam integrados, né? Então você tem, sempre houve na indústria, na automação industrial e nessa indústria de eletrônicos, uma competição, uma corrida para se desenvolver tecnologias melhores, né? Então você tem empresas que trabalham com redes, por exemplo, com Profinet, você tem outras que trabalham com Ethernet IP, outras que trabalham com Ethercat. Então são diversos os tipos de rede. E você poder integrar essas redes e fazer com que elas operem de forma eficiente é um grande desafio também. Um outro desafio é a inexperiência nesse processo de transição. Como isso é tudo muito novo para a maior parte das empresas, e hoje você tem ainda uma minoria de empresas que estão já adaptadas ou em processo avançado de implantação, é muito difícil a gente ter certeza de que cada decisão que está sendo tomada é a melhor decisão. É a decisão que vai ser melhor para a tua empresa a longo prazo. Bom, como que a gente pode te ajudar, né? Como que a ProAlto e a Delta pode te ajudar nesse processo, né? Como somos uma empresa de vendas e de serviços ligados à indústria, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de alguns produtos que podem te ajudar. A Delta possui produto em todas as camadas de solução, tá? Desde o chão de fábrica, né, com inversores, com servoacionamentos, IHM, sensores, enfim, toda essa parte do field. Né, nós possuímos também os produtos para a parte de controle, né, para o Factory Automation. Então, os controladores comunicando entre si, através das redes, né? E, por fim, a camada de informação, que é a camada que nós vamos focar agora. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa parte digital, dessa parte de conectividade, que é o mais importante nesse momento para a gente. Bom, rede de comunicação. A Delta possui soluções diversas para rede de comunicação, né? Eu falei de integridade e interoperabilidade, falei do mundo digital, da conectividade, e aí a gente pode ver alguns tópicos que são importantes para que a gente possa trazer para dentro da fábrica esse conjunto de fatores, né, de benefícios da indústria 4.0. Então, os conversores para protocolo, para que a gente possa pegar essas tecnologias diferentes e poder conversar entre elas, né? Então, redes de diversos fabricantes podendo conversar, né? Os switches e os roteadores industriais, né, que permitem o gerenciamento das informações, que permitem que você verifique um alarme no momento de falha, que você tenha uma robustez maior para a tua indústria, né, opções com fibra ótica para você trabalhar numa distância um pouco maior, né, roteadores com opção de envio de informação para a nuvem. Esse é um produto que a gente vai estudar. Nós vamos estudar 2 produtos, basicamente. Tá? E uma outra informação importante é essa suportabilidade em relação às diversas redes. Tá? Então, nós temos soluções para trabalhar em diversas redes. O roteador mais, vamos dizer assim, de entrada, né, que a gente vai falar rapidamente, é um roteador Wi-Fi, que é a nossa linha DVW, que é um equipamento interessante porque ele reduz esse custo de implantação da indústria 4.0. Por que ele reduz o custo? Ele reduz o custo porque muitas vezes você tem na tua planta, na tua fábrica, um controlador, um equipamento que você tem instalado há 15, 20 anos. E ele tem lá um bom nível de confiabilidade, você tem toda uma tecnologia desenvolvida, são equipamentos que cada módulo, se você for trocar, custam aí na ordem de dezenas de milhares de reais, e você, para fazer uma troca desse produto, para você mexer nisso, você ia gastar muito dinheiro. Então, como que você faz para integrar um equipamento com uma tecnologia muito antiga numa rede Wi-Fi, né, já dentro dos padrões e normas? Então, você pode usar um produto desse. Tá? Esse equipamento ele é bem interessante porque ele conta com portas RS485 e 232, que são as portas mais tradicionalmente usadas nos equipamentos antigos, e ele permite que, a partir do momento que a informação entra nele por essas portas, né, por protocolo Modbus, ASCII2, RTU, você consiga disponibilizar elas através da rede Ethernet ou mesmo via Wi-Fi.
Né? Mas para que eu preciso ter Wi-Fi? Porque dentro da indústria, às vezes, você tem uma dificuldade de fazer cabeamento estruturado, é muito difícil fazer cabeamento no ambiente industrial, por questões de sujeira, de interferência, de ruído, de distância entre painel. Então você consegue pegar um equipamento muito antigo que você tem na tua planta e deixar ele disponível numa internet, numa rede Wi-Fi. Ok? Então esse é um equipamento bem interessante, de fácil instalação, e é importante comentar o seguinte: todos os produtos da Delta, a gente tem certificações internacionais, né? Toda a parte de especificação muito bem detalhada nos datasheets. A gente tem os guias de instalação, né? Os guias, os detalhamentos de atendimento às normas, né? Então aí a gente pode ver algumas tecnologias, né, e normas que o equipamento atende na parte de Wi-Fi e alguns features, algumas características dele, né, especificamente. Tá, então, a gente consegue fornecer, além dessas informações que são disponíveis, também o suporte técnico para que você possa fazer a implantação desse produto. Né? Ele tem esse cara especificamente, a linha DVW, ele é bem interessante porque ele faz de uma forma muito simples essa caminhada para digitalização, vamos dizer assim, né? Então ele pega o teu equipamento, como eu já comentei, um equipamento muito antigo, e coloca dentro de uma série de aspectos digitais importantes na parte de protocolo, na parte de segurança. Você já tem um firewall nesse equipamento, você já tem alguns features que vão te deixar já de uma maneira muito rápida com o seu produto pronto para fazer a conectividade. Tá? Então o seu custo realmente cai muito com o uso desse produto. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a solução da Delta para IoT, né, ou Industrial Internet of Things. Tá? É um produto que é um roteador também, né? Porém ele trabalha com uma plataforma na nuvem, batizada de Dia Cloud. Tá? O que é essa plataforma? A plataforma Dia Cloud é uma plataforma de nuvem, né, gratuita, é uma plataforma disponibilizada pela Delta, para que quando você adquire o equipamento, você consegue fazer a comunicação entre os dados e armazenamento na nuvem de forma gratuita por um período de tempo. Tá? Existe, obviamente, uma limitação, né, mas foram feitos vários testes e você consegue se comunicar com 2, 3 equipamentos praticamente o tempo todo e não vencer essa quantidade de dados. Depois a gente explica um pouquinho melhor. Você consegue fazer um acesso remoto, né, a qualquer lugar, então você tem disponível onde você tiver uma rede 3G ou uma internet, você consegue fazer a conexão com o equipamento. Né? Ele mantém o histórico online gratuito, o que é bem interessante porque você tem não só o histórico de dados disponível, mas o histórico de conexão, status do equipamento, status da conexão, então informações que você pode monitorar em relação ao seu túnel de comunicação também. Né? Ele vem já com o software, o Diacom integrado, né, que é um software para você fazer toda a configuração dele, né, software gratuito. Todas as ferramentas da Delta, a propósito, elas são gratuitas, né, não só as ferramentas desse tipo de produto, mas as ferramentas de CLP, de HM, os configuradores dos servos, dos inversores, são todas ferramentas gratuitas que você tem disponível à vontade, né, e elas estão sempre sendo renovadas, sempre sofrendo upgrades para que possa atender da melhor forma o uso. Né? E uma outra ferramenta, uma outra informação importante sobre a plataforma é que ela permite que você faça aplicativo para celular, né, utilizando as famosas APIs. Né? O que são as APIs? As APIs são interfaces, né, seguras disponibilizadas pelos fabricantes de software para que você troque dados em diferentes tecnologias. Então, de repente, imagina que você quer pegar uma funcionalidade ou uma ferramenta de geoposição, de geolocalização, ou o que tem em volta, em torno do local onde vai estar instalada a tua máquina, por exemplo, que está disponível isso no Waze, no Google Maps.
Então você consegue, através dessa API, fazer a conexão entre essas informações, né? Existem outras empresas que disponibilizam também essas APIs, como Uber, Facebook, né, e outros mais, né? Então, a gente pode dizer que você pode pegar um equipamento que não está habilitado, não tem uma tecnologia habilitada e, através do uso de um produto desse, você conseguir acessar, criando, né, o software para fazer a leitura de uma API, por exemplo, se conectar ao Facebook. Qual a utilidade disso no meu processo? Isso daí é uma análise que você vai fazer. Mas a abertura que você tem, a possibilidade de fazer uma conectividade é muito grande, né? Então isso é bem interessante e aí vai da criatividade de cada um. Tá? A Delta utiliza, né, parcerias com servidores web, né, com empresas que têm grandes estruturas de fornecimento de web e de armazenamento, como a Microsoft, como a Amazon, e isso a nível mundial, né? Então a gente está falando de estruturas físicas de servidor com bastante qualidade, confiabilidade e um nível de disponibilidade bem alto, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que quando a gente fala de nuvem, na Delta com o Dia Cloud, a gente não está falando de uma nuvem disponibilizada na fábrica da Delta, nos Estados Unidos ou em Taiwan. A gente está falando de uma estrutura de grande porte mantida por empresas especializadas nisso, ok? Vamos entender um pouquinho do cenário de uso do produto. Tá? Ou de uso da tecnologia do Dia Cloud, né? O primeiro cenário, que é um cenário tipicamente usado por fabricantes de máquina, é um cenário onde você tem o controlador, o equipamento, e do outro lado o cliente. Então, você tem a necessidade de fazer uma alteração no programa. Você é um fabricante de máquina, você produziu uma máquina, mandou ela lá para Manaus. Chegou lá, teu cliente te informou que existe uma funcionalidade que não está adequada ou que algum acessório não está funcionando. Normalmente você faria o quê? Mandaria o seu engenheiro, né, o seu programador para Manaus para poder resolver. Na melhor das hipóteses, você tem que pedir para o seu cliente pegar um notebook, instalar um VNC e instalar o software do controlador. Você tem que mandar o aplicativo para ele e você faz uma conexão remota com o seu computador em frente ao equipamento e para conseguir fazer essa alteração. Muitas vezes essa segunda opção, que seria mais barata, ela fica inviável, porque você vai ter que passar o backup do teu software, a tua tecnologia para o seu cliente, e muitas vezes isso não é interessante, né? Você está abrindo um pouco mais de informação que permite que alguém copie a tua máquina, o teu processo, né? Ou na primeira opção mesmo, você tem um custo muito alto de envio do equipamento do funcionário, e aí você não vai poder cobrar por isso. Já está no custo da tua máquina, houve um desentendimento aí, o seu cliente não está satisfeito com alguma coisa, você teve que mandar ele para lá. Então aí você já imagina a dor de cabeça que vai ser para você resolver um problema desse, né? Na melhor das hipóteses, você tem um custo um pouco menos elevado, mas você tem que usar a estrutura do seu cliente, que já contratou o seu serviço, comprou a tua máquina para não ter dor de cabeça, você vai levar dor de cabeça ou você vai gastar uma fortuna em viagem. Então, nesse primeiro cenário, a gente já consegue justificar o uso de um equipamento desse, que já é bem interessante, né? E você, no caso, o produto não utiliza a rede do cliente. Você tem um tipo de produto que você pode usar a rede do cliente, mas a gente tem um equipamento que vai usar direto a 3G. Então você não precisa nem avisar o teu cliente que você está se conectando com a máquina e que você está fazendo a alteração que precisa, né? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário seria você estar interligando controladores. Tá. Você vai entregar controladores no mesmo chão de fábrica, na mesma planta. Muitas vezes você vai utilizar a estrutura do local, que pode ser cabeada, pode ser Wi-Fi, utilizando o outro produto que eu mostrei para vocês, o DVW. Nesse caso, é para quando você tem equipamentos
que estão a uma certa distância um do outro e precisam trocar informação. Tá? Isso acontece em diversos tipos de processos, isso acontece em diversos tipos de necessidade, ou quando você quer coletar essas informações para disponibilizar nesse outro equipamento, pois eles têm, um faz parte do processo do outro, né? Um é sequência do outro. Tá? Então essa é uma outra forma de utilizar. E, por fim, a última forma seria criar um controle distribuído. Seria numa situação onde você tem os dois cenários, né? O cliente dispositivo e dispositivo dispositivo. Né? E aí você consegue acessar todos os seus dispositivos, executar manutenções, fazer coleta de dados, armazenar os dados em nuvens, né? Ou você tem algum tipo de algoritmo de inteligência artificial para poder, quando pega essa informação, faz uma análise da informação, devolve para um outro lugar. Então aí você já tem a conectividade e pode estar utilizando a inteligência artificial e algumas outras tecnologias da indústria 4.0. Ok? O primeiro produto são 3 produtos que nós estamos trabalhando aqui no Brasil. O primeiro deles, que é o DX2100, é um equipamento que possui, da mesma forma que o DVW, que você não precisa ter um equipamento com internet, ou seja, não precisa ser um equipamento novo, de alto custo. Ele também possui uma porta Modbus ASCII2 RTU com meios físicos 232 e 485. Ou seja, você também pode usar um equipamento seu mais antigo. Né? Você também pode usar um CLP, uma IHM, qualquer equipamento que trabalhe com essas tecnologias que são bem antigas. Né? Esses protocolos em Modbus ASCII2 RTU sobre os meios físicos 232 e 485 são bem antigos. Então você pode sim estar utilizando esses equipamentos. Né? Você pode também usar a Ethernet, obviamente, porque ele dispõe da porta. Né? Vocês podem ver que tem uma porta LAN. A alimentação dele direto nele 24 volts e você tem ali um cabinho com uma antena. Então, essa é uma antena já apropriada para fazer a recepção de sinal em 3G. Tá? Esse equipamento ele tem alguns LEDs para fazer monitoramento. Então, eles indicam se o equipamento está em comunicação, se o 3G está ok. Tem algumas informações, inclusive, do nível de sinal 3G. Tá? E aí na parte inferior você tem as portas RS-232, Ethernet 485. Bom, falando um pouquinho da parte digital desse equipamento, é importante, ele tem diversos features muito interessantes que eu espero que a gente possa conversar num segundo momento com cada um de vocês. Eu aguardo o contato de vocês para que a gente possa entender a necessidade, mas tem algumas coisas que são importantes que eu acho que a gente pode esclarecer. A primeira coisa delas é que ele possui um firewall, tá? Funções de firewall. Então, dentre as funções, né, eu não sei se vocês conhecem bem, entendem o conceito de um firewall. Tá? O firewall, ou melhor, o firewall de inspeção com monitoramento de estado, que é o Stateful Package Inspections, SPI, vocês podem ver aqui o primeiro item. Ele é um firewall que ele tem uma característica muito interessante porque ele abre e fecha as portas de comunicação dinamicamente, tá? Para fazer uma transição. Então imagina que você acessou o equipamento, né? Você foi lá, colocou o IP dele, acessou utilizando o HTTP, né? Um servidor HTTP. E aí ele abre uma porta aleatória. Então o sistema Stateful Package Inspection, ele faz a abertura dessa porta automaticamente, tá? Para fazer essa conexão e esse retorno. Okay? Ele é considerado um dos firewalls mais seguros, né, do que o de filtragem de pacote, porque ele processa as informações na camada de aplicativo. Tá? Uma outra função bem interessante de segurança, que é o Denial of Service Attack, né, o DOS Attack. O que é isso? O Denial of Service, ou ataque de negação de serviço, é um ataque que pode acontecer, né, intencionalmente, normalmente intencionalmente,
e que ele tem o objetivo de inundar a tua máquina ou recurso alvo com solicitações supérfluas. Então ele faz solicitações para o teu equipamento até inundar ele com esses pedidos e criar um bloqueio automático, porque ele não vai conseguir responder a essas solicitações. Então, esse equipamento ele tem essa função para prevenir esse tipo de ataque. Tá? Que não é um ataque que vai roubar tuas informações, mas é um ataque que vai gerar a parada de funcionamento do teu equipamento. Tá? Algumas outras características, né, interessantes seriam a parte de status de funcionamento do produto. Tá? Então você tem, por exemplo, o interlock com o PLC, né? Então intertravamento para você garantir a conectividade com o PLC, estatísticas, dados estatísticos e diagnósticos de falha de rede, de overflow, né? De data flow, de fluxo, né? Verificação estatística do fluxo de dados, tá? Entre outras. Né? Então ele suporta várias redes. Enfim, é um produto bem interessante que eu tenho certeza que vai atender as necessidades. E aí você pode falar o seguinte, você pode me dizer o seguinte: eu não tenho como usar um produto desse. O local onde vai instalar não tem uma rede 3G, a rede 3G não é confiável, ou o prédio, a estrutura está atrás está próximo ao local onde vai ter problema de rede. Então a gente tem um outro produto, que é o DX2300, que possui todas aquelas características do outro produto, porém você conta com uma porta WLAN, ou seja, você vai usar a estrutura de internet do cliente. Você não vai precisar usar um 3G. Então, se o cliente lá tem uma fibra, já tem uma estrutura própria para poder usar o seu sistema, você vai poder utilizar esse produto nessa rede dele. Tá? Além disso, ele conta com as portas LAN também, né? Ou seja, ele também é um roteadorzinho, né? Um switchzinho, onde você consegue ligar mais de um equipamento lá. Tá? Bom, o último produto, que também faz parte dessa solução de IoT, é o DX3001. Esse já é um equipamento que conta com a versatilidade dos dois produtos. Ele tem tanto a opção em 3G, onde você consegue acessar os dados utilizando um cartãozinho, um chip 3G, que pode ser inclusive um chip pré-pago, né? Você não precisa contratar uma operadora, você coloca o chip pré-pago e carrega ele toda vez que for precisar. Quanto também ele possui a porta WLAN, ou seja, você pode usar a rede do cliente. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode, eventualmente, na rede do cliente, mesmo que seu cliente disponibilize para você, você pode ter uma regra de TI que, de repente, cria algum tipo de bloqueio do uso, porque, de qualquer forma, você está abrindo uma porta e o pessoal de TI costuma não gostar muito de abrir portas de acesso à rede. Então, essa porta ela pode ser, muitas vezes, limitada a um horário de uso. Muitas vezes o TI fala, não, eu abro uma porta para você, porém, essa porta vai ficar debaixo de um monitoramento meu, debaixo de uma regra, de uma política da minha empresa. Então, você tem também os chips 3G, e nesse caso são dois, permite que você coloque 2 chips. Então, aí você tem uma vantagem de poder escolher 2 operadoras, né? Então, se na tua região funciona melhor a X ou a Y, você pode, né, inclusive, trabalhar com as duas para poder ter a garantia dessa conectividade. Tá? Aí ele vai contar com toda a segurança dos demais, tá? A base é a mesma. É importante comentar que esses equipamentos são para uso industrial, então a gente está falando de temperatura de funcionamento com limites estendidos, né, de menos 20 a 70 graus. E é importante comentar que aí você pode estar pensando, poxa, mas toda vez que eu for usar um produto desse, eu vou ter que usar a nuvem da Delta. Né? O próximo slide a gente vai falar um pouquinho da nuvem. Mas eu tenho que usar a nuvem da Delta. E se eu não quiser compartilhar essa informação na nuvem, se eu quiser controlar essa informação, se eu quiser vender um serviço de armazenamento, então a gente tem sim uma opção desse produto que ele não vem com a nuvem. Né? Ou seja, você compra o produto e você pode criar a sua VPN.
né, a sua Virtual Private Network, que, para quem não sabe, é uma rede privada virtual. Então, imagina que você está numa localização e você quer acessar em uma outra. Normalmente, você utilizar a rede, né, você vai usar a rede Ethernet, ou seja, que é pública, que é disponível. Porém, você quer ter segurança nos dados. Então, para ter segurança nos dados, você cria uma VPN para tentar minimizar as invasões, né, e ter uma segurança um pouquinho mais interessante. Tá? Então, você pode usar a VPN, sua VPN própria com o seu servidor, com o seu armazenamento. Ok? Falando dos serviços disponíveis quando você compra o equipamento, é importante entender que, mais uma vez, né, eu já tinha comentado isso, mas os softwares são todos gratuitos, tá? Inclusive para os controladores, PLCs, enfim, todas as ferramentas são gratuitas. Né? Você tem a ferramenta para configurar o túnel de acesso, né, do dispositivo. E dentro desse túnel de acesso, né, que você faz a configuração, você tem uma série de informações bem interessantes. Você tem os status do equipamento, né, posição global, né, configuração das tabelas e registros do CLP. Então, lá dentro do equipamento, você vai escolher qual é o produto que você vai escolher, qual é o CLP que você vai se comunicar, né, se é um CLP, enfim, qual é o equipamento, e vai mapear a memória que vai estar se comunicando com ele. E, inclusive, colocar, vamos dizer assim, acessos, né, vamos dizer assim, senhas de acesso, né, níveis de permissão para poder mexer nesses dados. Então, eventualmente, você quer acessar um dado, uma informação direta do controlador, mas não quer que ninguém altere essa informação. Ou você quer ter a disponibilidade de alterar essa informação, e feito isso, você consegue fazer, inclusive, com o uso de um celular. Né? O que você recebe quando você compra equipamento? Comprou equipamento, você já tem. Você tem a parte do servidor web que nós comentamos, tá? O número de possibilidades vamos dizer assim, de usuários é ilimitado, né? Você vai ter um administrador, vai colocar os níveis de acesso, mas é ilimitado. E você tem a parte de serviço. O que é legal nessa parte de serviço? Você tem livre 12 GB por ano, durante 10 anos por dispositivo. Então a gente está falando por volta de 1 GB de tráfego de informações por mês. Isso no mundo de CLP, quem conhece sabe que é muita informação. 1 GB para você consumir, você tem que se esforçar muito. É muito difícil consumir isso daí. Por um acaso, aconteceu que você não está se comunicando apenas com o CLP. Você tem uma rede e você está pegando mais do que uma informação, de mais de um produto, você vai precisar mais de 1 GB por mês. Ok, você pode fazer a contratação de mais de 1 GB por mês, tá? A um custo muito baixo, muito mais baixo do que costumeiramente a gente tem aí os servidores, vocês estão vendo na tela, essa informação que a gente tem hoje, né, de $48 por ano para os extras 12 GB. Tá? Outra coisa importante é o storage. O tráfego de informação é quando você vai ler ou escrever informações no CLP. Mas e o armazenamento na nuvem? E aquele histórico online que você precisa muitas vezes guardar dados para poder trocar? Esse você vai ter que usar a parte de storage. Então você tem livre também, 10 megabytes por ano por conta, né? São 10 milhões de bytes por ano por conta. E você pode contratar serviços extras também. Ok? A API, você tem também uma utilização limite, né, de APIs. E se for necessário contratar mais APIs, acessar mais APIs de outras empresas, outros softwares, é possível que você faça também essa contratação. Bom, segurança. Quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de conectar, de fazer uma conexão via 3G, ou seja, você está usando a rede de alguém, você está colocando informações na nuvem de alguém, você foge, a gente que é de automação, que é da engenharia, a gente já pensa, putz, isso foge do meu controle. Não está mais na minha mão a informação, não está aqui no meu notebook, não está na minha rede, não está perto de mim, outras pessoas estão acessando essa informação. Então, a Delta ela utiliza no Dia Cloud uma tecnologia de segurança muito interessante que é chamada de Advanced
Encryption Standard, ou AES. Tá? Esse padrão de criptografia, um sistema de cifragem e decifragem, que foi adotado, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Então, é um sistema muito seguro, tá? Onde você tem as chaves, né? Você tem uma mesma chave para criptografar e descriptografar os dados. Essas chaves podem ter 128, 196 ou 256 bits. A Delta está trabalhando com uma chave de 128 bits. Ok? E aí a gente tem também, aí, citando no slide, vocês podem ver que além dessa criptografia, a gente tem também o SHA, que é o Secure Hash Algorithm, né? Que é basicamente uma função hash criptografada. Tá? Essa função hash já foi criada desde 1990 e é uma espécie de uma chave também, né? Onde você só pode acessar essa chave tendo as duas versões da mesma chave, como se elas fossem gêmeas, né? E aí quando você tem essa chave, ela interpreta os dados e faz a liberação do acesso. Ok? Então aí vocês podem ver o túnel de segurança, né, e essa questão da tecnologia para a gente trabalhar. Bom, eu selecionei alguns exemplos aqui rapidamente, apesar de que o uso fica, né, à vontade, né, quanto mais criatividade, melhor. Né? Então, nesse exemplo, a gente pode ver aqui uma usina eólica, onde você tem, além dos switches da Delta, né, além dos equipamentos para conectividade, você tem, inclusive com fibra, você tem aí o uso do roteador 3G para fazer um acesso remoto no parque. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com usina eólica, né, com uma grande empresa, hoje é a segunda maior do mundo, e é muito importante essa parte do link de acesso, porque a empresa, o fornecedor, o fabricante do aerogerador, ele tem que fornecer uma disponibilidade do equipamento de 99% para cima. Então, a disponibilidade do equipamento não é somente, obviamente, que é o mais importante, que é o equipamento estar lá gerando energia, mas o link de acesso, a informação, a geração de energia, a parte de software, que é onde faz a cobrança da energia gerada, onde você consegue efetivamente ver a quantidade de energia que foi gerada por cada um deles dentro do parque eólico e fazer a cobrança, ela depende de uma rede. Então, por isso que ela é muito importante. Nesse caso, a gente está vendo o uso de uma fibra redundante, gigabit, né? Enfim. Então, essa é uma aplicação típica, tá? Uma outra aplicação típica mais próxima da gente, inclusive da ProAlto, porque nós temos a divisão solar, seria numa usina. Tá? Pode ser uma micro-usina, uma usina centralizada, enfim. Nesse mesmo caso, a gente tem os equipamentos todos conectados, né? Os inversores conectados numa rede de fibra e o DX, ou seja, aquele produto que faz a conexão com o Dia Cloud, também é disponível para que você possa ter a possibilidade de ter uma central, né? E na verdade isso costuma acontecer, a central fica a uma certa distância da usina, né? Do local onde você instalou seus painéis. Então aí você consegue fazer um acesso remoto, tá, desse produto e fazer um gerenciamento da tua rede. Uma outra opção, um outro uso também típico é em gestão remota de redes, né, redes de telecomunicação. As redes sofrem muito com intempéries de temperatura, de descarga atmosférica, com manipulações incorretas, tal, e é fundamental, né? E a rede de telecomunicação costuma ser muito grande, muito abrangente, né? Ela está disponível, né, normalmente no país inteiro, numa cidade inteira, enfim. E aí você precisa fazer um gerenciamento. E aí, mais uma vez, o equipamento também te dá um acesso fora do acesso da tua rede, né, um acesso seguro para você fazer, colocar, enfim, outros itens, né, como câmeras, baterias, tal, ou acesso à sala de controle também. Ok? Sistema de bombas, isso é uma aplicação mais simples, né, uma aplicação para uma indústria. Você tem, por exemplo, um sistema de bomba, você tem uma cisterna, né, um poço,
e você precisa retirar água. Nós temos uma empresa aqui na região que, inclusive, a gente tem conversado com eles sobre isso. Eles são uma indústria de bebida bem famosa e eles possuem alguns poços onde eles retiram a água para fazer a bebida, né? O mais importante de qualquer bebida, para quem conhece, é a qualidade da água e a disponibilidade da água, porque a produção é muito alta. Então, eles estão optando pelo uso desse produto, porque eles precisam ser informados em tempo real da vazão, do total de água retirada, de algumas outras características que eles medem da qualidade da água, qual bomba que está funcionando, qual é o momento de fazer uma manutenção preventiva em uma delas. Então, fazer toda a gestão desse sistema de bombas. Ok? Por fim, né, uma aplicação que no Brasil eu pelo menos não conheço esse tipo de aplicação, embora a gente use sim equipamentos dedicados para tráfego inteligente, mas a gente tem muita coisa para avançar. Então seria uma outra aplicação, né? A gente pode ver um anel, né, em fibra com diversos produtos da Delta, né, inclusive o DVW, né, os switches, para a gente poder fazer um gerenciamento de tráfego numa cidade um pouco maior e poder aplicar aí uma inteligência, né, de leitura de dados, né, como a gente tem, por exemplo, no Waze, que verifica o tráfego e vai ajustando, jogando as pessoas para determinadas ruas para melhorar o tráfego. Isso pode ser feito dentro da cidade, como um gerenciamento próprio da cidade. Ok? Pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo tempo, pela paciência. Tenho certeza que se a gente der sequência nessa conversa, se a gente puder bater um papo depois, a gente vai conseguir ter bons frutos. Como eu expliquei para vocês, é uma jornada, né? A indústria 4.0 exige que você crie uma nova mentalidade, você atualize a cultura empresarial, você tenha bons parceiros, né? Você cria um bom modelo de negócio, mas você precisa também ter produtos de qualidade, né? E empresas que possam prestar esse serviço para vocês. Então, nós nos dispomos aqui para conversar sobre essas tecnologias disruptivas e poder ajudá-los, né, nesse processo, nessa jornada aí em direção à indústria 4.0. Né? Mesmo que seja, a gente tem que pegar do chão de fábrica, entender teu processo, trabalhar cada um dos dispositivos, começar a fazer conexão. Então, a gente pode fazer isso da forma que for melhor para vocês. Sintam-se à vontade para entrar em contato com a ProAlto e conversar conosco a respeito disso. Pessoal, obrigado, espero poder vê-los em breve.